Olá, eu sou o Thiago Cantizano, neuropsicólogo e trabalho aqui na Casa São Luís. E é hoje, no Dia do Psicólogo, eu vim falar um pouquinho sobre a importância dessa profissão. O psicólogo é o profissional que fornece todo o suporte necessário para alguém lidar com algum grande desafio, como a pandemia, por exemplo, ou alguma crise pessoal, como perda de um emprego, morte de alguém querido ou fim de um relacionamento. Mas não se trata apenas de transtornos e de crises. O psicólogo pode ajudar também o cliente a reconhecer os seus valores e a criar metas coerentes com esses valores, a desenvolver uma atenção mais aguçada, a aprender a relaxar diante de situações caóticas e imprevistas. A psicologia, ela começa a operar mudanças na vida de alguém a partir do ponto que a pessoa começa a ressignificar as suas próprias questões e a enxergar elas de uma forma diferente. Ou seja, aquilo que a pessoa só conseguia ver pelo lado negativo, ela começa a ver um propósito em cima daquilo ali. Ela começa a enxergar aquilo como um degrau para se chegar a um outro lugar, ao invés de ser simplesmente um empecilho. Ou seja, ela começa a reconhecer naqueles desafios oportunidades de crescimento. E ela começa também a reconhecer melhor as próprias emoções e a descobrir a capacidade de lidar melhor com essas emoções, ao invés de simplesmente tentar fugir delas ou achar que tem que enfrentar as próprias emoções. Eu acredito que a aceitação das emoções é o primeiro passo para você aprender a lidar melhor com elas, a fazer amizades com aquelas emoções que são difíceis ou assustadoras e a cultivar as emoções que ajudam ele a chegar onde ele gostaria de chegar na vida. O que alguém tem que fazer para se tornar um psicólogo? Em primeiro lugar, você cursa uma graduação em psicologia que dura em média uns 5 anos. Depois disso, você escolhe a sua abordagem, que pode ser uma psicologia comportamental, pode ser uma psicanálise, pode ser uma existencial humanista, e você pode escolher também a sua área de atuação. Por exemplo, você pode trabalhar em hospitais, você pode trabalhar em empresas, você pode trabalhar em escolas, você pode clinicar, você pode atuar como coach, você pode atuar até mesmo na psicologia esportiva, por exemplo, que é uma área relativamente nova, que está crescendo cada vez mais, especialmente com essas últimas Olimpíadas, né? Então, tanto as abordagens, que são os seus modos de atuação, quanto as áreas que você pode trabalhar, são muito variadas. E é isso que me apaixona tanto pela psicologia, é essa pluralidade, é essa infinidade de modos e de atuações possíveis. Bom, meu caminho pessoal na psicologia foi algo muito natural, porque eu sempre gostei muito de ouvir histórias, né? Eu era geralmente aquele amigo que ficava ouvindo os outros contarem os problemas e às vezes eu tinha algum bom conselho para dar. E com o tempo eu percebi que esse cuidado se estendia a outras coisas. Tanto é que hoje em dia eu trabalho também como professor de yoga, de meditação, como acupunturista. Então essa questão do cuidado sempre foi importante para mim. E eu tenho a psicologia como a ferramenta mais importante e mais fundamental, porque o autocuidado tem que começar sempre de dentro para fora. Por isso a psicologia é tão importante, porque ela ensina a pessoa a se cuidar, a se reconhecer como sujeito senhor de si, como sujeito autor da sua própria história e como alguém capaz de lidar com qualquer desafio que seja, por pior que possa parecer. Bom, para ser um bom psicólogo, você tem que ter um pouquinho de investigador e um pouquinho de repórter. Todo repórter, ele sabe ouvir muito bem e ele sabe fazer as perguntas certas. Não necessariamente ele tem as respostas, mas as perguntas que ele faz extrai o melhor que aquele entrevistado tem de si, o melhor que ele tem de conhecimento, de vivência. E o psicólogo ele tem um pouco disso. Através das perguntas que ele faz, ele ajuda o próprio cliente a encontrar as soluções que já estão dentro dele para o próprio problema. E o psicólogo tem um pouquinho de investigador também, na medida que você estuda a história de vida daquele cliente, que você observa o discurso dele, você começa a ligar certos pontos e ajudar ele a enxergar com mais clareza as próprias questões. E o psicólogo tem um pouco de coach também.
Às vezes você precisa ensinar alguma ferramenta para o cliente de autorregulação emocional ou de sensibilização para os próprios valores, por exemplo. Isso vem através de técnicas que precisam ser ensinadas, monitoradas, às vezes precisam ser colocadas em prática. O psicólogo tem um pouquinho de coach também, mas principalmente, fundamentalmente, um psicólogo precisa ter empatia, que é a capacidade de se colocar na pele do outro, de tentar experimentar o mundo através do ponto de vista do outro, nem que seja usando a própria imaginação. Esse é o ponto fundamental para ser um bom psicólogo. As outras coisas são construídas, mas a empatia é fundamental, não apenas para o psicólogo, mas para viver como ser humano, né, que vive em comunidade, que faz parte de um todo social. Bom, gente, eu fico por aqui. Meus parabéns a todos nós que adotamos essa, eu não diria nenhuma profissão, eu diria uma missão mesmo, né, de cuidar do coração das pessoas, de levar elas a reconhecer aquilo que realmente importa para elas e a ter uma vida com significado, ao invés de simplesmente existir e passar por ela. Não se esqueçam de seguir a Casa São Luís, fiquem atentos às nossas mídias e até a próxima.